E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor de controle externo na área de tecnologia da informação, e eu estou aqui hoje para trazer várias dicas de como se organizar, por onde começar a estudar para o cargo de TI do concurso da Caixa de 2024. Nós temos diante de nós uma grande oportunidade com 2.000 vagas, sendo 1.600 vagas de provimento imediato mais 400 vagas para cadastro de reserva. Então, essa é a sua oportunidade de conquistar a sua vaga dentro da área de TI. E nós estamos aqui para te ajudar, trazer o direcionamento, a organização necessária que você precisa ter para alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Então, nós vamos começar analisando o edital e vendo como que essa prova está organizada, quais são os principais pontos com os quais nós devemos nos preocupar e analisar cada conteúdo, ponderando quais são os mais importantes, quais são aqueles que nós devemos focar mais no nosso estudo. Então, vamos comigo. Analisando o nosso edital, nós precisamos entender, primeiramente, qual é a estrutura da prova. E aí nós temos a parte de conhecimentos básicos e a parte de conhecimentos específicos. Essa prova tem no seu total 60 questões, todas valendo um ponto. E em conhecimentos básicos, nós temos aí 25 questões, correto? E do outro lado, em conhecimentos específicos, nós temos 35 questões. E aí, se nós formos analisar quais desses conhecimentos têm maior peso, a gente chega no seguinte resultado. Conhecimentos básicos representam 42% do total da prova e conhecimentos específicos representam aí 58% do valor total da prova. Lembrando que a prova de redação ela tem caráter meramente eliminatório. Então, o valor obtido nela não vai contar para a nota final desse concurso, correto? Os temas previstos nessa prova são, na área de conhecimentos básicos, língua portuguesa, língua inglesa, matemática financeira, noções de probabilidade estatística, comportamentos éticos e compliance. Essas são as matérias, os temas que compõem conhecimentos básicos. E conhecimentos específicos nós temos TI, onde nós vamos aqui debruçar sobre os assuntos previstos no conteúdo programático, e conhecimentos e comportamentos digitais. E aí lembrando que essa prova ela exige apenas nível médio. Então não necessariamente você precisa ser da área de TI, ter um curso específico de TI para concorrer a essa vaga. E aí eu já trago algumas dicas para vocês. Para você que não é da área de TI e vai tentar aí conquistar sua vaga dentro do cargo de TI, sim, é possível e nós estamos aqui para fornecer toda a ajuda que você precisa para conquistar a sua vaga. E aí o seu conhecimento nessas outras matérias vai te ajudar bastante. Então a gente tem aí basicamente quase equilibrado, né, ali o peso de conhecimentos básicos e específicos. Obviamente, para quem está desse lado, que não é de TI, vai ter que focar mais os seus estudos na parte de conhecimentos específicos, na parte de TI, parte de conhecimentos e comportamentos digitais. E aí, um ponto que é muito importante. Tome cuidado para não cair na armadilha de estudar assuntos mais avançados que exigem pré-requisitos, conhecimentos prévios básicos, fundamentais para que você consiga avançar para um assunto intermediário e avançado. Por isso que eu recomendo fortemente que você conheça o curso para o cargo de TI do Direção Concurso. O link está aí na descrição do vídeo, onde você vai ter ali todo o material organizado, contando com o esquema para você estudar da forma mais correta. Então, tome cuidado para não cair nessa armadilha e se sentir desmotivado a continuar estudando. Por outro lado, quem é da área de TI, quem é estudante de TI ou já é formado na área, você vai ter que,
claro, estudar TI. TI, pelo que a gente vê aqui, continua sendo a parte mais importante da prova, em termos de pontuação, de nota. No entanto, não menospreze os assuntos dos conhecimentos básicos, tá? Português, inglês, normalmente quem da área de TI já tem uma facilidade com inglês, mas é importante estudar, se preparar também para não se dar mal na prova. E aí nós temos ótimos professores, ótimos profissionais que vão te ajudar nessa preparação. Indo para a área de conhecimentos específicos, nós temos 30 questões específicas de TI. E aí eu vou mostrar para vocês agora quais são os assuntos, como que TI foi esquematizada ali nesse edital, quais pontos são mais importantes. Vamos dar uma olhada no esquema agora. Na parte de conhecimentos específicos, nós temos estes temas: engenharia de software, estrutura de dados, linguagem de programação, frameworks, tecnologias para desenvolvimento de software, teste, banco de dados, agilidade, organização e arquitetura de computadores, sistemas operacionais, entre outros aqui. Bem, esses são temas com os quais a gente já está acostumado na preparação para concursos de TI. E com os quais a gente tem que se preocupar mais? Onde que nós devemos focar mais? Vamos lá. Esses primeiros que o edital traz, eu diria que é um bom começo. Esse 1, 2, o 3, você pode começar por aí. Por quê? A parte de engenharia de software, ela está intrínseca em basicamente qualquer área que você for trabalhar dentro da TI. A gente tem sempre ali uma parte de modelagem, de projeto, de preparação do produto que vai ser desenvolvido, que vai ser construído, tá? Então, na engenharia de software, você vai estudar os modelos de processo de software, as métricas para medir o software. Então, dentro de engenharia de software, você tem isso. E aqui a gente pode observar que o tema 7, que é a agilidade, ele traz os modelos, os métodos ágeis de desenvolvimento de software. Ou seja, esse tema 7, ele está inserido, ele está intrínseco ao tema 1, que é engenharia de software. Ou seja, engenharia de software está aí basicamente em 2 pontos. E também ali no ponto 13, qualidade de software, que fala sobre as métricas de software, como mensurar um software, também faz parte de engenharia de software. Por isso que eu digo que estudar engenharia de software é um ponto importante na preparação para esse concurso, para o cargo de TI. Feito isso, você tem também aí a parte de programação, certo? E programação a gente inclui a parte de estrutura, a parte de linguagem e desenvolvimento, especificamente de programação, tá certo? Claro que a programação envolve banco de dados, que é outro assunto que você não pode deixar de estudar, mas falando especificamente de codificação, a gente tem isso aí, esses 3 temas. E por onde começar, professor? Já vou estudar o Java direto? Já vou estudar o Python? Não, eu sugiro que você comece pela parte de fundamental, a parte de fundamentos, de conceitos, como estrutura de dados e algoritmos. Então, antes de ir para uma linguagem específica, estude a parte de estrutura de dados para você entender aspectos básicos de estrutura de dados, como o que é uma fila, o que é uma pilha, o que é uma lista encadeada, um grafo, uma árvore. É muito comum cair questões cobrando conhecimento sobre isso. Algoritmos da mesma forma. Quais são os algoritmos de ordenação e de busca que nós temos? A gente tem lá de ordenação bubble sort, insertion sort, entre outros. Então, estude essa parte de estrutura, de algoritmos, primeiramente, depois você avança para a parte de linguagens de programação. E quanto às tecnologias, às linguagens de programação, antes de você estudar os frameworks que são trazidos aí na parte de desenvolvimento de software para o web, primeiro você tem que estudar o básico da linguagem. Então, antes de ir para um framework da linguagem Python, por exemplo, uma biblioteca de Python,
você tem que estudar o básico de Python primeiro. Antes de ir para um framework de Java, como o JSF, que está previsto no edital, você tem que estudar o básico de Java primeiro. Cuidado para não avançar, para não pular etapas. Outro assunto que é muito importante é o de banco de dados. E aí, banco de dados, assim como esses outros que eu acabei de falar, existe uma forma correta, um caminho certo a ser seguido. E aí, o Direção Concurso está aqui para te ajudar nessa orientação. Por onde que a gente começa? Antes de você estudar a parte de SQL, de códigos, primeiro, é importante que você tenha uma noção de como que um banco de dados é projetado, como que ele é modelado, saindo lá do modelo conceitual para o modelo lógico e depois para o modelo físico. A partir daí você vai ter uma noção de como um banco de dados é pensado, planejado e executado. Depois disso, você vai para a parte de codificação de código, de comandos de definição e manipulação de dados. Seguindo, a gente tem organização e arquitetura de computadores e sistemas operacionais, ou seja, são assuntos que exigem um conhecimento básico do funcionamento de um computador, de um sistema tecnológico. E aí é importante que você estude quanto a esse assunto, parte de gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, o que é um swapping, técnicas fundamentais que compõem um computador, um sistema de informação. Dos outros assuntos que nós temos aqui elencados, eu destaco aqui a parte de gestão e governança de TI. Nesse tópico, o edital traz basicamente ITIL para gestão de serviços e COBOL para governança de TI. E aí você tem, quanto a esses assuntos, a documentação que vai trazer tudo sobre elas. No entanto, diante da quantidade de matérias que a gente tem para estudar, é fundamental que você tenha uma noção do que é mais importante. Motivo pelo qual a orientação do Direção Concursos vai fazer toda a diferença na sua preparação, porque vai te direcionar para aqueles assuntos que são mais importantes. Você vai contar aí com o apoio de uma equipe altamente capacitada e que vive concursos e ocupa os maiores cargos de TI no Brasil. Então, você vai focar, vai direcionar o seu esforço para aquilo que realmente importa e não vai desperdiçar o seu tempo estudando, às vezes, diversos assuntos, diversos pontos que não vão cair e podendo aproveitar essa energia naquilo que mais importa. Ainda na parte de conhecimentos específicos, nós temos conhecimentos e comportamentos digitais, que traz 19 assuntos aí que estão relacionados à parte de tecnologia. E vale observar alguns pontos, como aqui, por exemplo, o Scrum, nós temos a repetição de metodologias ágeis, de Lean, de Scrum, ou seja, estudar a parte de engenharia de software representa aí uma fatia significativa desse edital. Então, novamente, reforço a importância de estudar engenharia e metodologias ágeis de desenvolvimento de software. Quanto aos demais assuntos, nós temos aí uma série de temas que são relativamente novos e que dificilmente você vai encontrar conteúdos de qualidade acerca destes. E no nosso curso você já vai contar com uma série de material, de aulas, de conteúdos, cobrindo aí a maior parte dos temas previstos nesse edital sobre cada uma dessas grandes áreas. E aí, os demais assuntos serão acrescentados aos poucos, de modo a disponibilizar para vocês aí a maior parte possível de conteúdo para vocês se prepararem com qualidade para essa prova. Vamos agora para o edital, para analisar alguns pontos que eu diria que são chave para você obter a sua aprovação. Então, vamos dar uma olhada. Se nós observarmos aqui a parte de TI, a gente tem engenharia de software lá no começo, os modelos de software, diagramas,
padrões de projeto, então são assuntos importantes. A parte de engenharia de requisitos, como que se dá o levantamento de requisitos antes da construção de um produto de software. A parte aqui de linguagem de programação, lembrar aquilo que eu falei para vocês. Antes de ir para um framework mais avançado, como por exemplo, a gente tem aqui, ó, Servlet, JSF, JCP, estuda primeiro o básico de Java, tá certo? Da mesma forma, o Python, tá? Antes de estudar o NumPy, qualquer uma dessas bibliotecas, Pandas, você estuda primeiro Python, os conceitos básicos de Python, e aí a gente já tem aulas sobre Python, outras tecnologias aqui interessantes, que são essa parte de JavaScript, a gente tem um Angular, AngularJS, TypeScript. Antes de estudar esses temas, primeiro você precisa estudar ali o JavaScript, né? O que é o JavaScript, qual que é a sintaxe, aprender o básico disso, aí você vai para o TypeScript, que aí apresenta já uma variação desse JavaScript. E depois você vai para a parte de Angular, que é um framework baseado em componentes, que vai visar a reutilização de código de módulos desenvolvidos numa tecnologia que por baixo do pano é JavaScript. Por isso que você primeiro tem que estudar o JavaScript antes desses frameworks. Temos também a parte de front-end, HTML, que é legal que você saiba. A parte de integração de serviços, né? A gente tem aqui arquitetura orientada a serviços, que é o SOA, Web Services, REST, tá certo? REST é um padrão mais recente, mais conhecido, mas não menospreze o SOA, que embora seja um padrão mais antigo, ainda é amplamente utilizado, ainda tem muita aplicabilidade e cai bastante em concurso. O nosso foco aqui é acertar, prever o que vai cair no concurso. E SOA cai bastante as suas tecnologias, tá certo? Dentro desse mundo, a gente vai ter lá o SOAP, o DDI, o WSDL, que é a descrição do serviço, tá? Do Web Service. Então, esses são assuntos que eu considero importantes e que você deve estudar. Na parte de banco de dados, a gente tem aquela parte introdutória, conceitual, modelagem, diagrama de entidade de relacionamento. É importante que você estude e aprenda sobre diagrama de entidade de relacionamento. E aí a gente tem a linguagem SQL, e aí você tem os principais comandos de estruturação de dados, manipulação de dados. E aí tem tecnologias também mais novas como Data Warehouse e Big Data. Quanto à organização e arquitetura de computadores, é aquilo que eu falei. Estudar a parte de gerenciamento de memória, de gerenciamento de processos, saber o que é uma memória virtual, um swapping. E aí são conceitos básicos que estão presentes no funcionamento de um computador. Beleza, pessoal? Esses são os principais pontos que nós temos aí no edital do cargo de TI para o concurso da Caixa de 2024. Então, esse é um bom começo para você organizar os seus estudos de modo a obter um direcionamento correto, mais assertivo, para chegar no dia da prova e, de fato, levar aquele conhecimento que vai ser cobrado lá na realização da prova. Novamente, conheça o nosso curso, link aí na descrição. Isso vai te poupar bastante esforço e vai te direcionar para aquilo que realmente importa. Estamos juntos, grande abraço, até mais.